Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, com a temática poema para a galera do sexto ano, tá certo? É um gênero muito massa que a gente aprende muitas coisas, tá? Já que a gente já sabe o assunto das linguagens denotativas, as linguagens conotativas, as figuras de linguagem, a gente pode entender as sílabas também. A gente pode entender melhor esse gênero, tá? Que vai necessitar de todo esse estudo, de todas essas matérias que eu falei, tá bem? Então vamos lá. Um poema é um texto literário composto de versos e que pode conter rimas ou não. Assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Beleza? Ah, Daniel, o que é verso? Verso vai ser uma linha do poema, ok? E estrofe? Estrofe, como disse aqui, é o conjunto de versos, tá certo? É o conjunto de linhas, tá? É como se fosse, gente, bem entre aspas, é como se fosse o parágrafo da prosa, tá certo? Mas é diferente, muito diferente, é só para vocês se situarem, ok? Então vamos lá. Verso e métrica. O verso é cada linha de um poema e a métrica representa as medidas dos versos utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam. Tá? Por que eu falei que o estudo da sílaba é importante? Por causa disso aqui, ó, a métrica. Cada verso ele tem que ter uma métrica de cada palavra, tá certo? Por exemplo, no meu verso, se tiver uma palavra com 3 sílabas, o restante das outras palavras necessitam ter 3 sílabas, ok? Isso é importantíssimo, porque é isso que vai ditar lá na frente que a gente vai ver o ritmo, tá? E a rima também. Isso, a métrica influencia tudo isso, ok? Tipo de verso, a gente tem os versos regulares, que eu acabei de falar, são versos que tem a mesma métrica, tá certo? As palavras elas têm a mesma quantidade de sílabas. A gente tem os versos livres, que pode ser misturado, e a gente tem os versos brancos, ok? Esses versos brancos é o que não apresenta nenhum acordo diante da separação silábica, beleza? Estrofe representa o conjunto de versos e de acordo com cada agrupamento. Beleza? Diante da estrofe, a gente pode ter vários tipos de versos dentro dela, de conjunto. Vai ter estrofe que vai ter 2, vai ter estrofe que vai ter 3, 4, 5. Diante disso, a gente pode denominar a classificação da estrofe. Tipo de estrofe, tem a estrofe simples, ok? Só tá lá o verso bonitinho, o conjuntinho. A gente tem as estrofes compostas, tá certo? Que são a estrofe que tem diferenciação entre a numeração de versos, e a gente tem as estrofes livres, que não importa a quantidade de versos que tem dentro da estrofe. A gente vem para a rima. As rimas são associadas à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. De novo, a sílaba vai ditar muito isso, tá? No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamados de versos brancos, tá certo? Não necessariamente o meu texto tem que rimar, mas tem que fazer sentido, ok? Ritmo. O ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante produzido de uma maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Quando eu falo isso aqui, ó, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor, eu estou falando diretamente da separação das sílabas, ok? Essa separação das sílabas, ela vai ditar o compasso
do seu texto, tá? É diante disso que sai a sonoridade, é diante disso que sai uma música de um poema, beleza? Tipos de poema, a gente tem os poemas líricos de caráter sentimental, meu Deus, subjetivo. Por exemplo, tem o haikai e o soneto, que são voltados diretamente a uma pessoa, tá? Ao sentimento de uma pessoa, que geralmente é o eu lírico, certo? Poemas épicos que contêm a presença de heróis, por exemplo, epopeias e fábulas. Isso aqui, gente, poemas épicos, é o começo, é o primórdio da narração, tá certo? Diante disso aqui que a gente teve o nosso gênero tão querido, narrativo. Tá? E a gente tem aqui embaixo os poemas narrativos, que eram para ser denominados como poemas dramáticos e não narrativos, ok? Então, perdão. Feitos para serem encenados, por exemplo, autos e farsas, tá? Aqui, esses poemas são descritos para serem encenados em alguma peça de teatro, beleza? E a gente vem para as atividades. Atividade no livro, página 137 a 142. No mais, é isso e tchau.